Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é o professor Tiago Menezes conversando com vocês e minha conversa hoje vai ser direcionada para os alunos do 9º ano do ensino fundamental, tá? Hoje nós iremos falar especificamente sobre a regionalização do mundo em Ocidente e Oriente e os fluxos populacionais no mundo globalizado, certo? Então espero que vocês gostem e vamos dar início à nossa aula. Como vocês sabem, no 9º ano nós estudamos especificamente o mundo de uma forma geral. Nós fazemos uma viagem ao redor do mundo na disciplina de geografia. Porém, para essa viagem acontecer, é importante que a gente regionalize o mundo. Mas o que é regionalizar, professor? O que é regionalizar? Regionalizar é dividir o mundo ou um determinado espaço territorial em partes. É dividir esse espaço territorial a partir de critérios previamente estabelecidos. Você pode regionalizar uma cidade, você pode regionalizar um país, você pode regionalizar um estado ou você pode regionalizar o mundo, que é o que nós vamos fazer, né? E o que são esses critérios? Por exemplo, o nosso município pode ser dividido em bairros ou pode ser dividido em regiões, de acordo com critérios diferentes, tá? E o nosso país também pode ser dividido em regiões, seja por critérios físicos ou seja por critérios econômicos e políticos. Com o mundo se faz a mesma coisa. Mas qual é o objetivo da regionalização? O grande objetivo da regionalização é facilitar o estudo. Vejam bem, se não dá para estudar o Brasil todo de uma vez, imagine estudar o mundo. Por isso que nós vamos regionalizá-lo, nós vamos dividir em partes. E quais são os critérios que a gente pode utilizar? A gente pode dividir ele em clima, relevo, vegetação. Essa divisão pode ser feita em continentes. Essa divisão pode ser feita em Ocidente e Oriente, levando em consideração critérios geopolíticos. E essa divisão pode ser feita a partir do seu nível de desenvolvimento. Vamos tentar entender cada um desses critérios de regionalização. Vejam aqui que a divisão em climas, ela acaba trazendo uma quantidade de regiões muito grande. E como essa quantidade de regiões é muito grande, acaba ficando confusa essa regionalização se a gente quisesse estudar detalhadamente cada uma dessas regiões. A divisão em continentes, por sua vez, pode dividir o mundo em 6 partes, né? A Europa, a África, a Ásia, a Oceania, a Antártida, enfim, são 6 regiões, 6 grandes partes pelas quais o mundo pode ser dividido. Então essa é uma regionalização bastante utilizada pelos livros didáticos, né? E pelos professores de geografia de uma maneira geral. Porém, eu quero focar com vocês, conversar com vocês aqui, principalmente 2 regionalizações. A divisão do mundo em Ocidente e Oriente e a divisão do mundo a partir do nível de desenvolvimento, tá? Então, primeiro vamos contextualizar e entender o que é essa regionalização em Ocidente e Oriente. Afinal de contas, eu posso dividir em Ocidente e Oriente a partir de 2 maneiras diferentes. Primeiro, o critério físico, propriamente dito, onde a linha principal, o meridiano de Greenwich, vai dividir o mundo em Ocidente, né, o que está à esquerda de Greenwich, e Oriente, que está à direita de Greenwich, tá? Então, dessa forma, o que é que a gente vai perceber? Essa divisão em Ocidente e Oriente é uma divisão meramente física, do ponto de vista de localização geográfica, tá? Diferente do que eu vou ter na divisão, por exemplo, cultural. Dá uma olhadinha nessa divisão, o que é considerado o mundo ocidental e o que é considerado o mundo oriental. Veja que de azul nós temos o mundo ocidental. Para os estudiosos, né, para essa divisão, para esse critério, nós vamos levar em consideração que o Ocidente vão ser aqueles locais onde eu tenho democracia forte, onde eu tenho um capitalismo desenvolvido e uma difusão dos valores judaico-cristãos. Por isso que você vai perceber, por exemplo, que a própria África do Sul e até mesmo a Austrália, né, ela acaba aparecendo no Ocidente
mesmo grande parte do seu território, no caso a Austrália, toda parte do seu território, estando no Oriente, né? E o próprio Brasil e a Argentina, há uma certa discussão se de fato, por exemplo, né, eles fazem parte desse mundo ocidental por conta da sua democracia um pouco frágil, né? Então existe também essa discussão. Alguns estudiosos vão dizer que sim e outros estudiosos vão dizer que não. Então essa regionalização entre mundo ocidental e oriental, desse ponto de vista cultural, né, vai levar em consideração três fatores bastante importantes: democracia, capitalismo e valores judaico-cristãos, tá? Então essa é uma regionalização importante para que a gente possa, de fato, aprender um pouco sobre ela e saber que é diferente da outra divisão em Ocidente e Oriente, que leva em consideração apenas a localização geográfica de acordo com o meridiano de Greenwich. Uma outra forma de regionalizar o mundo é a partir do seu nível de desenvolvimento. Então, o mundo pode ser dividido em dois grandes grupos: os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Essa divisão, ela acaba sendo muito comum desde 1991, né, quando você acaba com a regionalização, em que você dividiu o mundo apenas pelos sistemas socioeconômicos, né, o capitalismo e o socialismo. Nesse período você tinha os países de primeiro mundo, os capitalistas desenvolvidos, o do segundo mundo, os socialistas, e o terceiro mundo, os capitalistas subdesenvolvidos. Como você tem fim em 91 a União Soviética, né, consequentemente termina o socialismo. Então não fazia mais sentido dividir entre países de primeiro mundo e terceiro mundo. Agora a divisão vai entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, tá? Quais são os critérios, então, professor, que eu levo em consideração para saber se um país é desenvolvido ou se um país é subdesenvolvido? Dá uma olhadinha aqui, né? Os países desenvolvidos, eles vão ter alto consumismo. Os países desenvolvidos, eles vão ter qualidade de vida. Quando eu falo de qualidade de vida, eu estou falando de oferecer saúde, educação, segurança, saneamento. Então, tudo isso faz com que esse país possa ser classificado como um país desenvolvido. Além disso, ele vai ter um domínio tecnológico muito forte, né? E também uma indústria e uma dominação colonial muito presente, né? Muito forte. Então nós podemos dar exemplo, né, de países industrialmente fortes: a Inglaterra, os Estados Unidos, o Japão e hoje muito fortemente aparecendo no cenário internacional, a China, né? Um critério que também aparece nessa divisão regional são as desigualdades sociais. O país que apresenta grandes desigualdades sociais é um país automaticamente que não pode ser classificado como um país desenvolvido, né? Então esse é um tipo de regionalização bastante utilizado nos dias de hoje, né? Para a gente dividir o mundo entre países desenvolvidos, especificamente, principalmente do norte, e países subdesenvolvidos do sul. Embora você veja que a Austrália aqui, ela está no norte, né? Mas por que a Austrália está no norte? Principalmente porque a gente vai perceber que a Austrália ela tem todos esses critérios relacionados aos países desenvolvidos, embora do ponto de vista geográfico, de localização geográfica e não geoeconômico, né, ela esteja de fato no sul, mas do ponto de vista geoeconômico ela está no norte, devido a todos esses critérios que vocês estão vendo aqui. Essa regionalização, gente, ela se encaixa naquilo que nós vamos chamar de mundo globalizado, né? Então nós vamos perceber que esse mundo globalizado que nós vivemos atualmente, que tem um grande fluxo populacional, que tem esse mundo dividido entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? Ele é interessante que a gente saiba que de fato vai haver um grande fluxo migratório. Por que vai haver um grande fluxo migratório? Porque nós vamos perceber a partir de então que nós vamos ter uma facilidade para essa, de fato, para essa transição, né, para essa migração. Por quê? A globalização ela facilita de fato, né, essa migração através dos avanços dos meios de transporte e comunicação. Dá uma olhadinha nesse vídeo que nós vamos passar agora, para que vocês entendam que esses fluxos migratórios
vocês vão perceber aqui, eles nem sempre são tão fáceis, né? Veja que ao analisar o vídeo e esses dados, muitas mortes ocorreram, né? Em anos anteriores, 2016, 2017, por conta desse processo migratório. Muitos botes afundam, né, no meio do caminho, especialmente do continente africano, em direção ao continente europeu, né? Mais de 880 pessoas acabaram morrendo em um único mês, né? Então você percebe que esse fluxo de pessoas é muito grande e que essa migração ela acontece de maneira forte, muitas vezes de maneira ilegal, né? E acaba pondo em risco a vida dessas pessoas. Então, por muitas vezes, a gente pode pensar o seguinte, como ou quais são os motivos que levam essas pessoas, de fato, a saírem do seu local de moradia e irem para outro local, né? Mesmo passando por todas essas situações. E quais são os focos que nós vamos ter, para falar a verdade, os lugares de origem da saída dessas pessoas rumo a outros lugares, né? E qual o destino e qual a origem dessas pessoas. Primeiro, é importante que a gente saiba que esse processo de globalização facilita essa migração, principalmente essa migração internacional, que vai ocorrer de um país para o outro, tá? Então, consequentemente, quais são os motivos que levam essas pessoas a saírem? Vamos focar, então, nos 3 principais motivos que levam essas pessoas a migrarem de região para região ou de país para país, né? Quais são os seus locais de origem e quais são os seus locais de destino? O primeiro grande motivo está muito relacionado à melhoria de melhores condições, né, de vida, né? Então, o que nós vamos perceber? Esse vídeo que vocês acabaram de ver está muito relacionado a isso. Muita gente saindo do continente africano devido à pobreza, devido à falta de oferta de emprego, em direção ao continente europeu, né? Então, nós vamos perceber que esse acaba sendo um dos motivos. O outro motivo está muito relacionado, né, à questão da fuga. Da fuga relacionada ao quê, professor? Mas a fuga relacionada principalmente à questão de guerras, né, a questão de desastres naturais, a perseguição política, perseguição religiosa, tudo isso acaba sendo motivo para que as pessoas de fato fujam de um país para outro. A Síria, por exemplo, chega a enfrentar 25 bombardeios por dia em sua terceira maior cidade, Alepo, né? Então as pessoas acabam fugindo, obviamente, da Síria em direção a um outro lugar, principalmente o continente europeu. A gente vai entender que essas pessoas vão para a Europa, principalmente porque a Europa tem uma causa de atração populacional. Qual é essa principal causa de atração populacional? Uma economia forte, uma economia pujante, que acaba atraindo essas pessoas, essa oferta de emprego. Então esses são os 3 principais motivos pelas quais as pessoas saem de um local para outro. Ainda pode acontecer por um motivo econômico, por questão de turismo, né? Então dá uma olhadinha, por exemplo, nessas imagens. Percebam que aqui nós temos uma imagem que ficou muito famosa, né, nas redes sociais, por exemplo, em 2015, 2016, que é a imagem desse menininho sírio tentando fugir em direção à Europa e acaba morrendo afogado. Aqui uma fuga em massa desse pessoal do Oriente Médio, tá? Rumo ao continente europeu também, por questões de guerra. E aqui, exatamente o que vocês viram no vídeo, né? Botes trazendo africanos em direção à Europa. Já esse aqui é o outro motivo. O motivo principal nesse caso vai ser principalmente, né, o turismo. A ideia aqui de você estar visitando uma exposição de arte, tá? Veja o caminho que essas pessoas fazem, né? Em geral, essas pessoas vão saindo daqui da Turquia, da Síria ou da Tunísia até chegar no continente europeu. E por que a Alemanha? Porque a Alemanha é justamente o país que tem a economia mais forte, por isso que atrai essa grande quantidade de pessoas, que infelizmente muitas vezes acabam sofrendo, principalmente por aqui, ó, na Hungria, né? Um certo preconceito, uma certa aversão a esses estrangeiros, que nós vamos chamar exatamente de xenofobia, né? O que é a xenofobia? É essa ideia de aversão, de não querer aqui imigrante, não querer no meu país imigrante, com a ideia falsa de que ele pode tomar meu emprego.
Isso aumentou bastante com a crise econômica e a Hungria acaba sendo um desses países hoje, através do primeiro-ministro Viktor Orbán, né, que acaba expulsando e até criando cercas para que esses imigrantes acabem não entrando no seu território, né? Eles acabam viajando bastante e não conseguem finalmente entrar no país que eles desejam, na verdade, passar por lá para chegar até a Alemanha, Itália principalmente também, por conta da pujança econômica que esses países acabam apresentando, e também a França. Tá, gente? Então espero que vocês tenham entendido direitinho, espero que tenham gostado, né? Uma boa semana e até a próxima.